Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta festa da transfiguração do Senhor Jesus. A transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos escolhidos foi um momento muito marcante na vida e na caminhada dos discípulos. Foi tão importante que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, todos 3 relatam este fato da transfiguração de Jesus. E Pedro, como nós ouvimos nesta carta que nós ouvimos neste trecho, ele diz: Não foi seguindo as fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. E ele continua falando sobre este fato. Então, Pedro dá testemunho, dizendo que ele estava lá. Foi testemunho ocular, não foi uma invenção, não é uma fábula. Ele com os outros 2 discípulos estiveram lá. E narra também o fato da voz vinda do céu, dizendo: Este é o meu filho, o amado, escolhido, escutai-o. Jesus conhecia muito bem os seus discípulos. Jesus sabia que eles não eram ainda fortes na fé. Algumas vezes eles duvidavam, não tinham ainda o conhecimento completo a respeito da pessoa do próprio Jesus. Eles não tinham a total consciência, o conhecimento de que Jesus era Filho de Deus, que provinha de Deus e que era, além de ser o Messias esperado, era também Deus. Portanto, não era muito claro a ideia de Messias.
Messias sim, vindo da parte de Deus, ungido de Deus, mas não claro que ele era da mesma natureza de Deus, como nós professamos, como nós hoje dizemos, como nós conhecemos. É só depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus é que eles vão ter este conhecimento e esta consciência de que Jesus é Deus. Tanto que Tomé, depois da ressurreição, naquele fato que quando Jesus se mostra as mãos, os pés, o lado para ele se prostra dizendo: meu Senhor e meu Deus. Portanto, foi um caminhar dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, para chegar a esse conhecimento de que ele era Deus. E Jesus, sabendo então que eles ainda não tinham esse conhecimento, Jesus os leva para o alto da montanha, levando consigo Pedro, João e Tiago, e se transfigura diante deles. Os discípulos ficaram assim maravilhados diante de Jesus transfigurado, que eles não encontram palavras para descrever aquela transfiguração de Jesus. Dizem que ele estava com uma roupa branca, brilhante. Outros dizem que nenhuma lavadeira poderia chegar àquele grau de brancura da roupa de Jesus. Enfim, eles não encontram palavras para descrever este fato. E junto de Jesus aparecem Moisés e Elias, dois personagens muito conhecidos do Antigo Testamento. Moisés, nós sabemos, aquele que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, para ser o condutor do povo de Deus, tirando-o do Egito, levando para a terra prometida, aquele que conduziu o povo pelo deserto, que recebeu de Deus a lei e transmitiu para o povo. Moisés, que conversava face a face com Deus e que seu rosto ficava também resplandecente. Então Moisés é este condutor, o libertador, é o representante de Deus junto do seu povo. E Elias, que é o representante maior de todos os profetas. Elias, que o Antigo Testamento diz que ele nem morreu, mas que foi levado ao céu num carro de fogo, para falar da grandeza de Elias. Pois bem, estes dois aparecem ao lado de Jesus. Portanto, o significado da presença destes dois homens, Moisés e Elias, são os maiores representantes, como eu já disse, do Antigo Testamento. Moisés, o condutor do povo de Deus, Elias, que representa os profetas. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento. As profecias a respeito do Messias, daquele que viria para libertar o povo, para conduzir o povo de Deus. Aquele que seria o pastor do povo de Deus, porque Deus disse que Ele mesmo iria conduzir o seu povo. E Jesus é, portanto, este condutor do povo de Deus. Em Jesus se realizam as profecias, Deus se torna presente no meio do seu povo. Jesus é o pastor que Deus enviou para conduzir este povo de Deus. Portanto, depois de um momento em que estavam ao lado de Jesus, Elias e Moisés, eles desaparecem e Jesus fica sozinho com os discípulos para dizer que agora se cumpriu o Antigo Testamento. De agora em diante é Jesus que assume a condução de um novo povo, que Ele mesmo vai constituir agora através do seu sacrifício, da sua doação, através da sua entrega, através do seu sacrifício. Jesus, portanto, ele é o novo Moisés,
que vai conduzir este novo povo de Deus. Nele se realizam todas as profecias. Portanto, eles estavam ali para testemunhar a respeito de Jesus. E para completar, então, ouve-se a voz do Pai, que diz: este é o meu filho, o escolhido, o bem-amado, escutai-o. Portanto, os discípulos que estão ali representam o povo de Deus, o novo povo de Deus, os discípulos de Jesus de todos os tempos, que devem ouvir a voz dele, porque é através dele agora que Deus irá conduzir este novo povo, o povo da nova e eterna aliança, este povo constituído por ele, por Jesus. E essa transfiguração de Jesus foi importante para os discípulos, porque Jesus iria para Jerusalém, onde ele seria colocado na cruz. E na cruz desaparece a divindade de Jesus. Jesus se torna na cruz como se fosse o último dos homens, um castigado. E os discípulos, naquele momento, não iriam conseguir ver em Jesus o Filho de Deus, o Messias. Como é que o Messias, o Filho de Deus, pode morrer pregado numa cruz? Jesus, portanto, antecipa a sua glória para os discípulos, para que eles, naquele momento em que ele estiver na cruz, continuem vendo, apesar daquele momento de morte, de sofrimento, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele, após a morte, irá ressuscitar. Na nossa vida, nós precisamos, prezados irmãos e irmãs, de alento na nossa caminhada. Nós seguimos Jesus Cristo, mas nós sabemos que não é fácil. Nós temos momentos de dúvida, nós temos momentos de tribulação, momentos de sofrimento, e às vezes somos tentados a deixar tudo, a desanimarmos. Nós precisamos conservar a nossa fé em Jesus Cristo, saber que Ele é para nós a força, que Ele é a nossa luz. Não esqueçamos nunca que Jesus passou pela morte e passou pela cruz, e que nós também passamos por todas essas situações. Devemos olhar além do sofrimento, além da dor, além da cruz está a ressurreição, além da morte está a vida, e que, portanto, nós devemos continuar firmes, não desanimarmos, mesmo quando às vezes nós não vemos uma saída humana para as nossas situações, para as nossas dificuldades. Mesmo quando parece que o desespero quer tomar conta de nós, não voltemos o nosso olhar para o Senhor, confiemos em Cristo. Ele é o Senhor, Ele deu a vida por nós, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e nos chama para participar da sua vida. Nós também somos chamados para a glória. O nosso corpo, que é marcado pelo pecado e que vai conhecer a morte, é chamado à ressurreição, à glorificação. E se com Cristo nós sofremos, com Cristo nós conhecemos a morte, com Cristo nós também iremos conhecer a ressurreição e a vida. Portanto, Jesus deve ser para nós esta força que nos conduz, que nós jamais percamos de vista esse nosso chamado para a vida eterna. E quem nos garante isso é o próprio Jesus. Como os discípulos de Jesus, como João, Pedro e Tiago, temos sim momentos obscuros da nossa vida, mas a fé deve nos sustentar, a fé deve nos impulsionar, a fé deve nos dar esperança e a certeza sempre da vitória com Cristo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.